Abra sua Bíblia em Hebreus 12:14. Amém? Diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscou diligentemente. Amém, irmão? Veja só, para mim, esse versículo, esses versículos, esse texto, é o texto que mais profundamente fala sobre o perdão e das consequências da falta de perdão e o que acontece, a contaminação quando não há o perdão. E ele começa falando assim: segui a paz com todos, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso está falando em que se nós não tivermos paz com todos e santificação, nós perderemos a salvação, porque vocês sabem que nós vamos ver o Senhor salvos, nós vamos estar juntos, né, com o Senhor, nós estaremos numa grande ceia com o Senhor, amém? Das bodas. E então veja só, e esse texto começa dizendo: segui a paz com todos. Graças a Deus que Deus é tão sábio, tão claro, que Ele não escreveu aqui perdoem a todos, mas Ele fala mais profundamente. Ele diz assim: segui a paz com todos. Veja bem, a palavra de Deus fala que no tempo em que nós pecávamos, nós estávamos separados de Deus. E a Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estavam fechados, nem as mãos encolhidas, mas o que fazia a separação entre nós e Deus eram os nossos pecados. Então, naquele tempo em que nós não o conhecíamos, nós estávamos separados de Deus. Mas a partir do momento que nós passamos a conhecer a Deus, que nós tivemos a revelação da verdade, e a verdade é Cristo, e nós conhecemos Deus, tivemos o conhecimento de Cristo, então nós passamos a ter acesso a Deus. Agora veja só, e quando nós tivemos a revelação de Deus e nós confessamos que éramos pecadores e que nós críamos que Jesus Cristo se fez homem e morreu na cruz por nós, naquele momento nós recebemos a graça salvífica, amém? A salvação. Naquele momento, o que acontece daí? A Bíblia diz que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Isso é tremendo. E a palavra chega a trazer uma figura que eu creio que espiritualmente ela seja real, que os nossos pecados são lançados num oceano do esquecimento, chamado oceano do esquecimento, né? Imaginem que se isso é literal, eu creio que exista até a sujeira que não é esse oceano onde são lançados os pecados, não é verdade? É uma coisa terrível. Mas veja bem, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós recebemos a graça do Senhor, o Senhor se esquece dos nossos pecados. E aí, o que acontece? Ele nos adota como filhos e nos chama para a intimidade. Então, veja só, então houve uma pacificação. A situação que antes havia de divisão
nós estamos separados de Deus, ela deixa de existir, e nós passamos a viver uma situação de paternidade, somos adotados, nós somos enxertados na videira verdadeira, amém? Muito embora não fôssemos uma videira, nós éramos, vamos dizer assim, uma erva brava, mas é enxertado na videira, e nós passamos a fazer parte da videira, amém? Passamos a fazer parte da igreja, e aqui está falando de seguir a paz com todos. Veja só, é mais profundo ainda do que dizer eu perdoo. Mas veja só que Deus, quando Ele nos perdoou, Ele não fica jamais falando, não, mas você fez aquilo, você lembra que você pecou assim contra mim? Lembra que você fez? Pensa que eu não estou lembrando? Não, Ele esquece, o assunto sai da sua mente. Ele não passa a acusar, nem cobrar e nem castigar ninguém, porque a paz foi estabelecida. Ele nos adota como filhos. E aqui nesse texto da carta de Paulo aos Hebreus, ele traduz literalmente o que é um verdadeiro perdão. Perdoar é quando você restabelece a paz, deixa de haver a divisão, deixa de haver acusação, você deixa de se queixar, de falar daquilo ali, aquilo não existe mais, acabou. É assim que é o perdão. Mas é mais profundo ainda, porque diz assim: seguir a paz com todos. A paz com todos. Nós não veremos a Deus se nós não tivermos no nosso coração estabelecida a paz com todos. Veja só, hoje eu estava pensando em ministrar uma palavra, e hoje, quando eu estava lá escovando os dentes e tal, me preparando para vir, o Espírito Santo começou a pregar para mim essa palavra. Porque vocês sabem que eu sempre falo para vocês que eu nunca sei o que eu vou pregar, porque na primeira vez que eu fui pregar, eu fiquei estudando, fui convidado para pregar numa igreja, eu fiquei estudando, decorando versículos e preparando uma pregação, e quando chegou no dia de eu pregar, o Senhor mandou eu jogar tudo fora, aquilo ali, aquelas anotações. E Ele disse assim, que Ele não precisava que eu estudasse, e que Ele não queria que eu escolhesse o que eu fosse pregar, e que eu deveria crer naquilo que Jesus falou, que quando eu fosse ministrar a palavra, eu abriria a boca e o Espírito Santo falaria a mim o que eu deveria pregar. E foi o que eu fiz aquela vez, e foi tremendo o que passou a acontecer depois daquilo ali. O Senhor me fez, eu tinha livros de esboços de pregação, Ele me mandou dar aqueles livros, e eu tinha um livro só, e eu dei aquele livro, e Ele disse assim: nunca mais você queira pregar o que já pregaram, porque eu quero te dar, eu tenho sabedoria e sou Deus para dar para cada um dos meus servos uma pregação diferente, e uma pregação que vem de mim, do meu espírito. E a partir daquele momento, graças a Deus que eu ouvi o Senhor, e ele me fala o que eu vou pregar minutos antes, às vezes uma meia hora antes, mas a maioria das vezes é quando o louvor está sendo ministrado. Ele me fala o assunto, e aí eu fico mexendo e procurando aqui, porque eu tenho no celular, no aplicativo, algumas centenas de pregações, tem centenas já, tem muitas pregações anotadas, e aí ele me mostra o que é para mim pregar naquela hora. Mas hoje pela manhã ele começou a me falar sobre o perdão.
E eu vou contar para vocês uma história. Esse é o perdão verdadeiro. O perdão verdadeiro é o perdão de Deus, que Deus nos deu. Esse perdão que Ele se esquece, Ele se esqueceu do nosso pecado. Ele lançou fora os registros do nosso pecado. Veja só que existe um livro que a Bíblia fala, que é o escrito da dívida. Eu já tive visões desse livro. Ele é um livro que tem na capa o nome de cada um de nós, e ali está escrito todos os nossos pecados, o escrito da dívida. Mas a palavra de Deus diz que quando nós nos arrependemos, quando nós recebemos no nosso coração esse perdão genuíno que eu estou falando aqui, vou falar ainda, a Bíblia diz que Deus rasga o escrito da dívida, rasga esse registro, deixa de existir. Ele rasga, joga fora, não tem mais registro da dívida. Vocês entenderam? Então, quando o Espírito Santo estava me ministrando, e ele começa a falar rapidamente sobre aquilo que eu devo pregar, que é isso que eu estou falando hoje, e eu digo que é o MP Deus, porque em poucos minutos ele é capaz de nos passar coisas que dariam para nós pregar um dia inteiro, e por isso que eu chamo de MP Deus. E ele começou a me lembrar, porque o assunto é perdão, e ele começou a me lembrar, irmãos, do que aconteceu com um grande homem de Deus, que está com o pai, chama Custódio Rangel Pires. E esse homem de Deus, que ele foi o fundador da NONEP no Brasil, e fez uma obra tremenda enquanto esteve na terra. Era um homem de grande fé, uma fé fantástica. E para mencionar de vocês a fé dele, numa ocasião eles foram para um país da Europa, e um dos irmãos teve problemas na família, alguém adoeceu gravemente, e ele estava junto na equipe, e ele necessitava voltar, e não havia vaga no avião, não tinha passagem para vir, ele precisava vir urgentemente. E ele fez uma oração, esse irmão testemunhou, ele fez uma oração e disse assim: Deus, manda um anjo colocar ele na lista de espera, o nome dele é tal, 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 CPF, pegou o documento, CPF tal e tal e tal, assim, assim, assim. E quando ele chega lá, Deus, que ele já encontre a reserva feita, e você providencia, Deus, para que alguém desista e ele embarque com a reserva que você vai fazer. E ele disse para esse irmão: pode ir lá, que você vai chegar lá e vai estar feita a reserva. Esse irmão contou que isso foi uma coisa radical na fé dele. E ele chega lá no aeroporto e pergunta, chega lá e deu o documento, estava lá a reserva feita, e ele embarcou. Então era um homem de fé. Eu estive na casa dele, preguei na igreja dele, eu e Rejane, tomamos chimarrão com ele. Ele era fantástico, amava, tinha trabalhos de humanitário, de caridade, de recuperação, uma chácara, né, Rejane? Onde ele... Hã? Repete. Uma chácara que ele fazia recuperação de presos. Pois é. E agora eu vou contar para vocês por que nessa chácara ele começou a recuperar presos. E esse homem era rico, né? Ele tinha indústrias, muitos imóveis e coisas, né? E de repente ele foi sequestrado e esteve preso com sequestrador. E o que aconteceu? Como ele era muito especial para Deus, e eu não lembro detalhes agora, mas Deus mostrou para um profeta onde que era o lugar que ele estava sequestrado. Mostrou no mapa, e o profeta mostrou, e foram lá e soltaram ele, e prenderam o sequestrador.
o que ele fez? Ele adotou aquele sequestrador foi para a cadeia, e ele começou a visitar aquele homem, ajudar aquele homem desmontou, ele pregou para aquele homem converteu, ele ajudou a família daquele homem, e esse homem hoje é um pastor, e ele testemunha dessa coisa tremenda. Esse é o perdão verdadeiro, esse é o perdão. E veja só que se fosse algum de nós, muitos de nós, o que faríamos? Nós iríamos ficar com ódio daquele cara, dizer que esse cara se lixe, Deus castiga ele para se arrepender, ou alguma coisa assim. Mas Custódio, ele obedeceu a palavra, ele estabeleceu a paz com aquele homem, teve misericórdia, ele teve compaixão daquele homem. E esse texto fala de seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o que Deus quer não é que você diga eu perdoo, mas você não queira falar com aquela pessoa, não aceite mais ir visitar aquela pessoa ou ser visitado, não aceite mais falar com aquela pessoa, que você apague ela da sua lista de amigos do Facebook, do Instagram, você apague o contato no WhatsApp, bloqueie. Isso não é perdão, de jeito nenhum. Isso é o perdão que Deus está falando, porque aqui Paulo fala em seguir a paz. Quando você estabelece paz, quando um país encerra uma guerra com outro, a primeira coisa que se faz é se reabrir as embaixadas num país e no outro, se nomear um embaixador e começar o diálogo que havia sido interrompido pela guerra, pela discussão, porque um período novo de paz e de convívio se estabeleceu. E nesse texto Paulo fala claramente: seguir a paz com todos e a santificação. Não adianta você argumentar, não adianta você mentir. Ou você segue a paz com todos, ou você atende telefone, aceita convite novamente, aceita visita ou ser visitado, ou você não perdoou. Não é o perdão verdadeiro. O perdão verdadeiro é aquele que Deus nos perdoou, e pela sua misericórdia Ele estabeleceu um relacionamento, muitas vezes que era muito maior do que o inicial. Amém? E diz assim, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então, veja só, quem não perdoar e não se santificar não verá o Senhor, não participará das bodas do Cordeiro, não estará no céu, porque ou ela pode estar com qualquer pessoa no céu, ou ela não pode estar no céu. Vocês estão entendendo? Porque ela está dividida com alguém. No nosso coração nós temos que mudar, e isso não é uma coisa que Deus vai gerar, é você que tem que decidir. Eu já vi muitos dizer assim: não, ora para o Senhor mudar seu coração. Não é você que tem que decidir mudar. Deus já estabeleceu a regra. Então veja só, e aí, porque aí fica bem claro que é a salvação, quando ele diz assim: sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Qual é a graça? A graça salvífica, a graça da salvação. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe,
e por ela muitos se contaminem. Veja só que aqui fala de raiz da amargura. Essa raiz da amargura, ela brota no coração, quando você não gerou o perdão verdadeiro. Se você não gerou esse perdão verdadeiro, você não terá intimidade com o Senhor, você não profetizará, você não terá visões, você não terá arrebatamentos, você não terá as experiências que Deus dá para quem perdoa, porque você fica separado de Deus. Então, veja só, e essa raiz de amargura, por isso que Deus fala: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Todos nós somos machucados todos os dias, e somos machucados por alguém próximo de nós. O diabo vai te machucar através de alguém na sua casa. Em Miqueias 7,6 diz assim: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Então, o inimigo vai se levantar através de alguém próximo para conseguir nos atingir. Nós vamos ser, o inimigo vai nos visitar para que eu machuque a minha esposa, meu filho, os meus parentes. Eu vou ser um instrumento, muitas vezes, que se eu não tiver discernimento, eu vou me deixar usar pelo inimigo para machucar alguém, para ferir alguém, para que essa pessoa fique magoada, machucada. E então, veja só, essa raiz de amargura, numa ocasião, há muitos anos, bem muitos anos, eu fui dar um testemunho da minha salvação, e a minha salvação foi dolorida, porque eu era soberbo, porque eu participava da academia de letras, advogado, escrevendo bem, um monte de coisa, e eu me achava. Eu perseguia cristãos, eu dizia que a Bíblia era uma palhaçada, que crente era lavagem cerebral. E a minha conversão veio pela dor, porque ela começou a brotar depois que a minha mãe se suicidou. Ela tirou a vida se enforcando. Isso foi uma coisa arrasadora. Depois o meu pai morreu eletrocutado, virou um carvão, ficou torrado, preto, com 10.000 watts de coisa. Foi desligar uma tomada e vinha uma energia muito forte, e ele foi queimado por aquilo ali. Somente depois dessa dor, porque quem é soberbo, quem rejeita a palavra, quem persegue cristãos, para Deus salvar, vai ser na dor. E foi na dor. E eu estava contando esse testemunho, e um irmão tinha me falado: olha, eu oro pela minha mãe há muitos anos, não tem jeito de converter. Oro pelo meu pai, não tem jeito de converter. Meu pai machuca muito a minha mãe, é radical, se não me engano ele era maçom, um monte de coisa, e machucava demais aquela mulher. E quando o pastor que eu tinha ido dar o testemunho, que ele tinha preparado um jantar para o testemunho, falou que quem quisesse uma oração podia ir lá. Foram salvas muitas pessoas nesse dia, não muitas, algumas pessoas. E aí ela foi pedir oração, e aí eu orei por ela e fiz o chamado, disse para ela: você não quer receber Jesus, se arrepender? Ela disse assim: não, hoje não. Quando ela disse isso, eu enxerguei o coração dela com raízes negras, endurecido. O coração dela havia empedernido, significa
ficado duro como pedra. Por isso que Deus fala no livro de Ezequiel que Ele tiraria da nossa carne o coração de pedra e nos daria um coração de carne novamente. E isso Deus tem feito e vai fazer muito na terra. Nós temos ministrado a troca do coração e muitos têm sido sarados. E nós ministramos depois dessa ministração do perdão que eu estou falando. E aquele coração estava com raízes de amargura, negras. E as raízes desciam assim pelo corpo, no corpo dela. Essas raízes de amargura, elas geram enfermidades. Daqui a pouco eu vou continuar falando sobre isso. A falta de perdão, a falta de estabelecer a paz gera dores, enfermidades, e impede que nós vejamos ao Senhor. E quando eu vi aquilo, o Senhor disse assim: tira esse coração de pedra dela, tira esse coração, faça uma oração e repreende. O demônio que faz isso, ele chama Petras. Mas isso aí não precisa você saber o demônio, isso, aquilo. Apenas é para você informar. Petras é o endurecedor de corações. Tem uma ação enorme na terra esse demônio. Ele faz empedernir, transformar os corações em pedra. Aí uma pessoa que era boa, ela resolve se vingar. Ela resolve dizer: a partir de agora eu vou ser duro, a partir de agora eu vou bater. Eu já apanhei demais, agora eu vou bater em todo mundo. Agora eu vou, vier com 8, eu vou com 80. Vier com água, eu vou com fogo. Então, aí eu peguei e fiz uma oração e disse: em nome de Jesus, solta esse coração de pedra. Em nome de Jesus, que esse coração seja agora liberto, em nome de Jesus. Eu fiz aquela oração baixinho, para que ela não ouvisse. E quando eu acabei de fazer aquela oração, o Senhor disse assim: agora fala novamente sobre a salvação. Eu disse assim, deixa eu te explicar novamente. Jesus morreu pelos pecados, você quer? Ela disse assim: agora eu quero. Deus fez ela falar, para que eu entendesse que esse agora era um outro momento, porque houve, e eu fiz, é lógico que eu fiz, depois, antes de eu fazer o pedido dela novamente aceitar Jesus, o Senhor me fez ela repetir que ela perdoava e abençoava todas as pessoas que tinham magoado, ferido ela. E aí eu fiz a oração para o Senhor trocar o coração, tirar aquele coração. Então, veja só, por isso que o Senhor fala que nós não devemos dormir sem liberar o perdão. Dormir sem dizer: eu perdoo e abençoo fulano, eu perdoo e abençoo ciclano. Porque está escrito aqui na palavra, diz assim: tendo cuidado que ninguém, e que alguma raiz de amargura brotando vos perturbe. Toda vez que você for dormir com mágoa, com ressentimento de alguém, essas raízes de amargura brotam. Está na Bíblia. Ou você acha que isso aqui é poesia, ou é lenda, ou é história? Se você não percebeu, não teve discernimento, está tendo agora. Então, e diz assim: por meio dela muitos se contaminem. Em quase todas as casas da terra existem pessoas contaminadas. Existem pessoas que raízes de amargura brotaram, corações se empederniram, endureceram. E essas pessoas, de tanto levar paulada na sua casa, porque o inimigo, você viu que nós lemos, o inimigo se levantará na casa. Essas pessoas vão ter raiz de amargura. O coração vai empedernir e elas vão começar a descontar. Sabe o que é descontar? É machucar os outros, porque ela foi machucada, porque essa pessoa foi machucada, e ela resolve começar. Ela não resolve, é automático, ela nem percebe.
Isso aqui, a pessoa não tem discernimento. É quando vê, está acontecendo. E começa a contaminar as outras pessoas. E todos começam a ficar doentes, porque aquela pessoa está doente. Esse tem sido o caminho de Satanás para encher o inferno. Quem de nós que não sofreu um ataque, uma agressão, algo que te desagradou? Mas nós sofremos isso e não praticamos aquilo que o Senhor falou: não se ponha o sol. Ou seja, naquele tempo não se tinha televisão para olhar, nem nada em Israel, quando se pregou isso. E quando escurecia, a maioria das pessoas iam dormir, né? Por isso que não tinha tanta coisa ruim como tem hoje. Então, o pôr do sol era o momento de você comer alguma coisa e tal, descansar e dormir, e levantar cedo no outro dia, quando o sol estava aparecendo. E o Senhor disse assim, transliterar é você pegar a palavra sem tirar o sentido e fazer uma frase que significa a mesma coisa. Deus quis dizer: quando você for dormir, antes de você dormir, libere o perdão, restabeleça a paz com aquela pessoa que te machucou, para que raízes de amargura não cresçam enquanto você estiver dormindo, e comecem a se aumentar no seu coração, contaminar todo o seu corpo com doenças, com enfermidades. Então, é isso que o apóstolo Paulo falou: raiz de amargura brotando, pois perturba, por elas muitos se contaminam. Tem uma irmã aqui da igreja que tem um ministério de perdão. Quando ela ouviu a primeira vez eu falar sobre essa palavra, ela gostou demais. E ela tem curado casas, muitas casas doentes, onde havia uma pessoa doente, que havia deixado as raízes de amargura brotar. Eu já tive muitas visões. Eu vi essas raízes de amargura brotando, tomando conta da coluna. É uma das primeiras coisas que essa raiz de amargura faz. Quase todas as pessoas que têm problema de coluna têm problema de raiz de amargura. Eu vi a raiz de amargura em quase todas as pessoas que têm câncer. Eu vi. E eu vi essa raiz de amargura, esse coração empedernido, em muitos na cama, na UTI, para morrer. Deus tem me levado. Pessoas pedem que eu vá orar para muitos que estão na UTI em estado terminal, muitas vezes. E eu já sei que é o perdão que tem que ser liberado. E quando eu vou lá, eu libero o perdão. Então, tem cada caso tremendo que eu tenho, que dá para escrever um livro sobre o perdão. Numa ocasião, uma irmã, os filhos dela, morreu o marido, os filhos dela ela tinha a casa dela, tudo organizado, morava com um filho que era solteiro. Os outros fizeram ela vender a casa para dividir. Tinha que vender, não podia esperar, né? A mãe usufruir a casa, e depois que ela viesse morrer, eles fizeram ela vender. E disseram assim: a senhora não precisa ficar trabalhando aí e tal. Um de nós cuida da senhora a cada mês, só vai no mês no mês no outro, nós vamos lhe tratar bem. Aconteceu nos primeiros meses. Depois a maioria não quis mais ficar com ela, só ficou um filho, uma filha. Isso deu uma mágoa muito grande no coração dela. Além de eles não ficarem com ela um mês, eles nem visitaram, e ela só dizia assim: eu estava tão bem na minha casinha. Isso fez com que ela adoecesse. Isso fez com que ela empedernisse o coração. E ela adoeceu, e ela foi internada.
E isso aconteceu por anos. E aí ela entrou num estado terminal de morte e me pediram para orar com ela. Eu já sabia que era o perdão. E ela estava com os olhos fechados, ela não via, não respondia a ninguém. Mas eu pedi, Espírito Santo, dá lucidez para que ela possa me ouvir. E quando eu comecei a falar, ela abriu os olhos e ouviu. E eu fiz ela liberar perdão. E ela ficou lúcida, os olhos abertos. E a partir daquele momento ela saiu ali do coma. Ela ficou mais uns dias lá. E ela contou para os filhos que Jesus veio, pegou ela e levou ela num lugar celestial, como se fosse um lugar de cura da mágoa, dessas coisas, um lugar que eu não lembro agora a descrição que ela deu, para ela ser curada, totalmente curada da mágoa e do ressentimento. E aí ela sentiu um grande alívio, estava lá, e aí ela disse para os filhos: agora eu vou partir, eu vou estar com o meu Jesus, lá é muito bom, é tremendo, eu nem quero mais ficar aqui. E ela partiu. Então, quantos que estão indo para o inferno? Em Ezequiel 11, 19, 20 diz assim: lhes darei um só coração, porei dentro deles um novo espírito, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem as minhas ordenanças e as cumpram. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Em Efésios 4:25 que ele fala: por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então Deus nos ensinou o caminho. O caminho é restabelecer a paz. Esse é o caminho. Agora veja só, vamos ler a parábola onde Jesus ensinou sobre os verdugos. Em Mateus 18, 23 em diante, diz assim, ó: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor de que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo lhe pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor. E a Bíblia fala que eles foram contar ao Senhor aquilo que havia acontecido. E a Bíblia diz que, olha só o que aconteceu aqui depois. Então o Senhor, o chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o Senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim o meu Pai Celeste fará, se do íntimo não perdoares cada um do seu irmão.
Veja só que a dívida que o servo tinha para com o Senhor era 10.000 talentos. E a dívida que esse empregado do servo perdoado tinha era de 100 talentos. Uma dívida muito pequena, comparada com a dívida que o patrão havia perdoado. Esse patrão representa Deus. É uma figura de Deus aqui. Então, esse servo tinha muita dívida, muitos pecados diante de Deus, e Deus perdoou. Ele devia, tinha essa dívida enorme de 10.000 talentos. Aí ele sai do perdão e ele tinha um conservo, ou seja, o conservo é o servo do servo. Ele tinha um outro empregado. Vamos dar um exemplo assim, que fosse um empregado doméstico da casa, um empregado doméstico, que devia esses talentos, esses poucos talentos, Então, veja só, era 100 denários. Aí ele chega e cobra a dívida do conservo, e agarrando ele, sufocava: paga-me o que me deves. E o conservo caiu nos pés: ser paciente comigo. Ele, entretanto, não quis, antes lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vamos entender que esse lançar a prisão é quando você resolve não perdoar alguém. Você continua acusando aquela pessoa, continua com raiva daquela pessoa, você está lançando aquela pessoa na prisão, amém? E aí, veja só, o Senhor chama aquela pessoa e diz: servo malvado, eu perdoei tudo que me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como eu me compadeci de ti? Lembra agora da oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Estão entendendo agora? Essa parábola é o mesmo assunto, com mais profundidade. E a Bíblia diz que se indignou o Senhor e entregou os verdugos para que pagasse toda a dívida. Sabe o que é verdugo? Verdugo e lembre de uma figura que você vai ver, já viu muitas vezes em fotos, que são as pessoas que executam pena de morte. Elas vestem uma roupa preta e um capuz assim, um bico, que tem só o buraco do olho e da boca. Quem já viu isso? Muitos de nós vimos aquela pessoa vestida de preto para ninguém identificar. Ela tem a roupa até os pés, para ninguém identificar pelo pé. Então os verdugos, eles se vestiam assim, porque alguém era condenado à morte, aí ele ia lá passar a guilhotina, cortar a cabeça da pessoa, enforcar, mas os parentes, quem estava lá, não podia identificar para não perseguir, para não ir lá: foi o fulano, vamos matar ele, se vingar, entenderam? Então o verdugo, você não sabe quem é, e o verdugo é alguém que vem para matar, executar a pena. E o que o Senhor diz aqui? Indignando-se o seu senhor, entregou aos verdugos até que pagasse a dívida. Agora eu vou te falar algo, e você pode ficar até surpreso. Eu nem vou fazer o teste aqui, um teste de confirmação de Deus, porque nem preciso, está aqui na palavra. Se eu pedisse para Deus secar a boca aqui de todos vocês, Ele ia secar, para mostrar que isso aqui que eu vou falar é verdade. 90% das enfermidades que existem na terra foram causadas pelos verdugos enviados por Deus, por causa do coração duro das pessoas que não perdoaram, não estabeleceram a paz, disseram que perdoaram de mentira. Tudo bem, eu perdoo, mas morreu para mim. Tudo bem, eu perdoo, mas não quero mais falar. Tudo bem, eu perdoo, mas se ligar eu não atendo. Tudo bem, eu perdoo, mas não venha me visitar. Tudo bem, eu perdoo, mas eu nunca mais vou visitar. Tudo bem, eu perdoo, mas eu nunca mais vou cumprimentar de aniversário. Mentira, hipocrisia. Vocês estão entendendo? Então o Senhor envia os verdugos, e Ele diz assim: assim o meu Pai Celeste vos fará
Se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Esse do íntimo é estabelecer a paz. É o verdadeiro perdão. Não é o perdão hipócrita, mentiroso. A terra está cheia de doentes e cheia de verdugos que entraram nas pessoas e estão trazendo sofrimento, dor e até levar à morte. E o verdugo sabe muito bem fazer isso. Deixa eu falar para vocês, eu ministrei o seminário Despertar da Noiva em todo o Brasil, em muitos lugares do Brasil. E eu pregava sempre sobre o perdão, o verdadeiro perdão. E eu chamava as pessoas assim, eu ministrava essa palavra que eu estou ministrando, e eu chamava as pessoas, mandava elas ficar de fila assim, uma do lado da outra, fila lateral, ombro a ombro. Aí eu chegava assim, botava o dedo e dizia assim: verdugo, cai por terra. Se eu contar para você que caíam todos, porque não haviam perdoado pessoas verdadeiramente, estavam com raiz de amargura, coração empedernido, não haviam liberado e nem entendido o perdão. E essas pessoas todas, aí nós fazíamos uma oração liberando o verdadeiro perdão. E o verdadeiro perdão é quando você perdoa e abençoa alguém. O que Jesus falou que nós temos que fazer com os nossos inimigos? Orar por eles. A gente ora por quem a gente gosta, assim. Agora, você orar por alguém que te machucou, que te feriu, não é verdade? A gente não ora, a maioria não ora. Porque a oração é bênção. Quando você ora, você está abençoando. Então o segredo de perdoar é quando você diz: eu perdoo e abençoo o fulano. Aí eu fazia aquelas pessoas perdoar, todas as pessoas. Eu mandava elas ir numa parede, colocar a cabeça na parede, como no Muro das Lamentações, colocar as mãos do lado, assim, de um lado da cabeça ou do outro, ficar encostado na parede e pedir para o Espírito Santo de Deus, mostra quem que eu tenho que perdoar e abençoar. Tinham pessoas que ficavam quase meia hora, e tanta gente que tinha. Eram pessoas que tinham dor no corpo, dor na coluna, tendinite, tudo que é espécie de visitação. E nós, depois dessa liberação, que eles perdoavam e abençoavam cada pessoa. Isso que eu estou falando, você tem que fazer na sua casa, você e o Espírito Santo. O Espírito Santo mostra quem que eu tenho que perdoar de verdade, porque o diabo faz você esquecer o que aconteceu, as raízes de amargura que foram plantadas em você, e você acha que está tudo bem, mas não está. Você está separado de Deus e indo para o inferno, porque você não está em paz com aquelas pessoas, não foi estabelecida a paz. Estabelecer a paz é uma disposição de conversar com a pessoa, de falar com a pessoa, isso é estabelecer a paz. E aí, irmãos, nós expulsávamos os verdugos depois. Dizia: verdugo, sai agora, você não tem mais legalidade. Sabe o que acontecia? As pessoas eram todas curadas de muitas enfermidades. Pessoas que não conseguiam dobrar a coluna voltavam a dobrar. Pessoas eram tomadas numa unção de riso, porque estavam libertas de uma forma sobrenatural. Deixa eu te falar, quantas noites que você dormiu, deixou o sol se pôr com a ira magoada no coração, e isso gerou raiz de amargura, e você esqueceu e não sabe mais. Então, veja só, a palavra de Deus é clara. Assim o Pai Celeste falar com vocês. Agora, vocês pensam que a igreja tem discernimento disso? A resposta é não.
Mas quem sabe lá Deus não vai espalhar essa gravação para muitos lados e abrir os olhos de muitos líderes, porque as igrejas estão cheias de pessoas com o coração empedernido, cheios de raiz de amargura, contaminando as outras pessoas, pessoas doentes, magoadas, feridas, machucadas, que não foram curadas, que precisam se libertar dos verdugos que Deus enviou. Eu creio que talvez nem precise expulsar os verdugos, porque quando você libera o perdão, quando você estabelece a paz, do jeito como eu falei, o próprio Deus manda o verdugo sair. O verdugo não tem mais lugar. O verdugo habita no templo contaminado com a raiz da amargura, entenderam? E aí o que acontece? Existe uma palavra que ela traduz claramente aquilo que nós falamos. Veja só, a palavra fala em ressentimento. O que significa ressentimento? Quem não se cura com o verdadeiro perdão, não estabelece a paz, ela fica lembrando daquilo, porque aquilo não foi jogado fora. A regra é a de Deus, jogar no oceano do esquecimento. Dizer: eu perdoo e abençoo. Abençoa essa vida, Pai, para que não faça mais isso comigo, em nome de Jesus. Tem misericórdia, porque está cega, Deus está me machucando, está fazendo isso. Tenha misericórdia. Errou comigo, fez tudo errado, mas eu perdoo e abençoo. Que seja próspero, que seja salvo, que seja isso, entendeu? Você tem que liberar da sentença a pessoa que te machucou, te feriu. Você tem que liberar da sentença, em nome de Jesus, amém? Então, o que é ressentimento? Re significa repetir, é da raiz da palavra. Reaviso é avisar de novo. Reolhar, olhar novamente. O ressentimento é que você vai começar a sentir muitas vezes o que você sentiu quando foi machucado, magoado, ferido, traído, humilhado. Entenderam? Então você não se limpou daquilo, e aquilo vai te acompanhar o resto da vida. Você vai ficar repetindo, tendo repetição dos sentimentos que aconteceram. Entenderam? Como tem pessoas maravilhosas na terra, e como tem pessoas duras na terra. Quantas vezes eu tenho visto na internet testemunho de pessoas que, uma mulher, outro dia eu vi, um bandido matou o filho. Pois essa mulher cristã, ela foi visitar essa pessoa, esse homem, liberou o perdão, ministrou a salvação. Esse homem desmontou, chorou, se arrependeu. Eu fico maravilhado de ver que existem pessoas assim. Mas a regra é cortar, tirar da rede, apagar o contato, não querer mais falar. Isso é o que tem acontecido no mundo inteiro e na igreja. O diabo ataca muito a igreja. Quando o diabo vê que ele consegue fazer com que alguém fique magoado, ressentido, que não se cure, ele já venceu a batalha. Porque a regra é seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Coloque uma mão no seu coração e uma mão no seu ventre, e declare comigo o seguinte: coloque uma mão no seu coração e uma no seu umbigo, no seu ventre. Diga assim: querido Deus, com a mão no meu coração, eu resolvo liberar o perdão, perdoar e abençoar cada pessoa que ao longo da minha vida me machucou, me feriu,
me traiu, me humilhou, ou qualquer coisa, Deus, que me fez entristecer o coração. Diga, eu tomo uma decisão nesta manhã de liberar o perdão. Diga, eu tomo uma decisão de não ser hipócrita e de liberar o verdadeiro perdão. Diga, eu agora desejo restabelecer a paz. Diga assim, e eu não vou mais ficar isolado. Eu não vou mais deixar de atender telefone. Eu não vou mais deixar de mandar cumprimento de aniversário. Diga, eu não vou mais recusar a falar com essas pessoas quando elas quiserem falar comigo. Diga, Deus, eu quero obedecer a tua palavra. Diga, em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, mostra-me nesta manhã cada pessoa que eu tenho que perdoar e abençoar, porque eu quero limpar o meu coração. Diga, eu não quero que nenhum verdugo tenha legalidade para me trazer dor, sofrimento, angústia. Diga, eu quero deixar de sentir repetidamente tudo aquilo, toda indignação que eu senti quando fui machucado, no tempo em que eu não liberei perdão. Diga, mostra-me, Senhor, liberta-me, Senhor, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Tu és um Deus de misericórdia. Agora, cada um de vocês que quiser receber essa graça enorme de Deus, você encosta na parede, como se encosta no Muro das Lamentações lá. Você vê que aquelas pessoas vão assim, colocam as duas mãos, geralmente, a cabeça na parede, e ficam ali encostados na parede. Você vai encostar na parede e vai dizer, Espírito de Deus, tira todo o perdão, toda falta de perdão escondida, que eu precise lembrar e liberar perdão. Aí o Senhor vai te mostrar, e você vai dizer ali na parede, eu perdoo e abençoo essa pessoa, eu perdoo e abençoo essa pessoa, eu perdoo e abençoo essa pessoa. Aí depois que você sair, você vai dizer para o Senhor, Senhor, eu estou limpo agora. Eu quero que você ordene que todo verdugo que porventura tenha sido enviado sobre a minha vida e que me cegou, me trouxe dor, me trouxe sofrimento, saia do meu corpo, porque eu quero a partir de agora, Senhor, ter a paz com todas as pessoas. Eu quero estar santificado e eu quero cumprir o Pai Nosso, perdoar as dívidas que pessoas tiveram ao me machucar, porque eu vou perdoar cada um deles. Perdoa as dívidas, assim como nós perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoo os nossos devedores. Deus te perdoa. Ele é a figura desse patrão que perdoou uma dívida grande, e o empregado que não perdoou somos nós. A figura do patrão é Deus. Ele perdoou uma dívida enorme, mas aquele que recebeu o perdão não perdoou a dívida do conservo, que era muito menor comparada com todo o calhamaço de pecados que aquela pessoa tinha. Assim é, Deus perdoa um monte de pecados, e nós não perdoamos algum pecado pequeno que alguém cometeu contra nós. Pequeno eu digo porque ninguém te matou, não, ninguém te colocou numa cruz, nem te chicoteou, nem te furou. Amém? Então faça isso agora. Vá na parede e libere esse perdão e peça ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora, Espírito de Deus, para que Tu visite cada um aqui esta manhã, e que você visite também os que estão em casa, estão ouvindo essa mensagem, que eles sigam essa instrução. Peçam ao Espírito Santo para mostrar a cada pessoa que tem que perdoar e abençoar. E depois disso, querido Deus,
Que você liberte dos verdugos, Senhor, em nome de Jesus. Tira todo o escondido. Cada um que o Senhor for te mostrando, você diga: eu perdoo e abençoo o fulano. Se você não sabe o nome, não lembra, diga: eu perdoo e abençoo essa pessoa. Ah, mas essa pessoa morreu, não importa, você que precisa ser liberto. Diga: eu perdoo e abençoo essa pessoa. Faça isso, e quando terminar, diga: Espírito de Deus, tem mais alguém? Se não tiver, você sai da parede. E aí você se ajoelha e pede para Deus tirar os verdugos, mudar a sua vida, dar uma nova vida espiritual, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por tão preciosa revelação. Liberta muitos que estão cativos em toda a terra e precisam de perdão, e precisam liberar o perdão, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus.